Final do dia, fechamento de mercado, então a gente vai analisar esses gráficos com Roberto Assad, analista técnico da Kinvo, já está aqui com a gente. Roberto, seja sempre bem-vindo aqui, bom ter você aqui na nossa programação, nosso fechamento de mercado. Tudo bem, Débora, como vai? Fiquei sabendo que estava de férias, aí deu para aproveitar um pouquinho ou não? Pois é, aproveitei bastante, mas olha que injustiça, hein, Roberto, já estavam dizendo que eu estava 180 dias de férias, você acredita num negócio desse? Eu saí de férias dia 24. Já tô de volta. Não foi nem um mês, gente. Foi nem 20 dias. 180 não é férias, é um período sabático, né? Pois é, quem me dera. Mas não, imagina, já tô aqui, já tava sentindo falta de todo mundo, já tô aqui, passou rapidinho. Pronta aí para mais um grande ciclo, tem muita coisa boa vindo aí pela frente, agora em maio, então a gente engata aí em novidades aqui na BMC, então energias recarregadas. Perfeito. Agora eu vou deixar a Gabriel aí também para descansar um pouquinho, quem sabe. Olha só, quem sabe. É difícil, viu, Débora Oliveira? É difícil, é complicado. Tem nem roupa para entrar na TV, Débora Oliveira. Fica a dica aí, o RH, fica a dica. Dia 15 de maio a gente vai entrar na TV fechada, não tem nem roupa para isso. Não tem nem roupa para esse evento, né? Ai. Roberto, vamos lá. Em maio quem sai também de férias sou eu, para descansar um pouquinho. Olha aqui, mas dia 15 de maio você também vai tá viajando? Vou ficar fora do dia 8, 2 semanas a partir do dia 8, uma viagem que eu tinha marcada para a época da pandemia, lá para 2020, só vou fazer agora. Ih, caramba, olha que coisa boa. Mas pelo menos você conseguiu aí aproveitar. Eu tenho amigos aí que estão precisando entrar na justiça, mal dor de cabeça aí para poder conseguir rever tudo, né? Essa que eu fui fazer agora não foi prevista com muito tempo não, mas deu para descansar bastante. Beto, vamos lá falar de mercado então? Vamos aí nessas análises, entender um pouco esse Ibovespa, 101 mil pontos. Será que a gente consegue novamente engatar aquelas altas que a gente vinha acompanhando lá de trás, o índice Ibovespa aqui, ó, quando a gente chegou a bater os 104 mil pontos, ou ainda não dá para poder se falar nisso, ainda é cedo? O que você vê aí no gráfico do Ibovespa, pelo menos a partir do fechamento que a gente tem aí nessa segunda-feira? E 101 mil pontos de novo, né, Débora Oliveira? Não aguento mais falar que está em 101 mil pontos. Tinha 101 na quinta, né, Gabriel? Exatamente. Eu não aguento mais. Gostou dessa região, né? Ibovespa gostou dessa região, né? Vamos lá então, né? O que acontece com o Ibovespa? O gráfico diário dele ainda continua claramente em tendência de baixa, né? Porém, ele chegou perto de uma região muito importante aqui, lá nos 96.440, que é onde eu tenho uma retração de 50%. Eu vou até deixar um período mais longo do gráfico, só para o pessoal poder entender. Essa é uma retração de 50% que vem justamente do fundo lá da pandemia, com a máxima que a gente fez de mercado em 2021. Já tinha sido um suporte importante lá no meio de 2022, né? E a gente, aparentemente, apesar de não ter tocado, de maneira rigorosa, assim, essa região, a gente sentiu, né, essa faixa de preço aí como uma região de suporte. O Ibovespa chegou a deixar até um inside candle aqui, não dá para chamar de um arame, né, porque tem muita sombra, não é um arame perfeito, mas ele deixou uma sinalização, depois de já estar bem esticado, de um né? E aí eu também coloquei um Fibonacci aqui um pouquinho mais curto, da última pernada mais clara de baixo, de zigue-zague descendente, e ele respeitou rigorosamente a primeira retração, né, de 38,2. O que a gente vê agora? Continua em tendência de baixa, a gente já corrigiu até a média de 21 períodos, mas ele vai realmente, como vocês falaram, brigando bastante nessa região, já vai marcando então um novo fundo nessa faixa aqui dos 90, praticamente 100 mil pontos, né, se a gente quiser arredondar, onde que o Bovespa começa a dar uma sinalização mais interessante de retomada. Se ele conseguir fazer um pivô de alta e romper o topo aqui do final do mês passado, né, lá perto dos 104.100 pontos aproximadamente. Se ele conseguir romper essa região, ele vai fazer um pivô de alta, né, ou seja, um zigue-zague ascendente já acima da média de 21 períodos, e aí a gente pode começar a tentar projetar alvos lá para cima, né? Mas enquanto isso não acontecer, eu ainda vejo ele em tendência de baixa. Isso aqui tudo pode estar sendo caracterizando, um pullback, né? Esse pullback já começaria a ficar um pouquinho mais fraco se ele começar a fazer um fechamento aqui acima dessa média azul, que é de 21 períodos. A gente vê que ele vem respeitando bastante a média de 21 períodos desse zigue-zague descendente, né? Quando ele fez aquela primeira pernada de baixa lá em fevereiro, né, quando acabou aquele bom humor de janeiro do mercado, ele fez um pullback até a média de 200 períodos aqui com a de 21, respeitou, voltou a cair. Depois aqui em março também fez mais um pullback até a média de 21 períodos, voltou a cair. Aqui a gente chegou a romper ela, mas não teve o rompimento da máxima do candle que fechou acima, que foi justamente quando a gente testou naquela retração de 38,2. E aí
a gente voltou a cair, voltou a fechar abaixo da minha média mais curtinha aqui, de 8 períodos. Temos aí 2 cenários, então, né? Esse de pivô de baixa, pivô de alta, se romper o topo lá perto dos 104 mil pontos. Porém, se voltar a cair e perder esse fundo aqui da semana passada, né, na região lá dos 99.900, 100 mil pontos, abre aí bastante possibilidade de a gente retomar um movimento de queda e buscar a mínima do ano lá perto dos 96.700, 97 mil pontos, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar prestando bastante atenção nesses 2 cenários, ou o rompimento da máxima aqui na faixa acima de 104 mil pontos, vamos arredondar, né? A gente conseguir fechar acima de 104 mil pontos, a gente faz esse pivô de alta. Se voltar a fechar abaixo aqui dos 99.900 pontos, a gente provavelmente retoma aí um cenário de queda. Vale a pena prestar atenção nesses 2 cenários aqui no curtíssimo prazo. Maravilha, esse Ibov a gente fala que está há muito tempo indo nos 101 mil pontos. Falei brincando aí no começo da nossa conversa. Eu gostaria de falar agora sobre o dólar que bateu nos R$5 ali, deu uma estagnada, não vai nem para cima nem para baixo, um dia de alta, um dia de queda. Gostaria de saber das suas projeções para a moeda norte-americana. Março definitivamente não foi um bom mês para o dólar, perdeu valor em relação a praticamente todas as moedas fiduciárias aí, pelo menos as mais importantes do planeta, ao euro, ao ien japonês, a libra esterlina, o franco suíço, o real, todo mundo ganhou valor em cima do dólar, então gostaria de saber das suas projeções para a moeda norte-americana. Será que a gente já tem algum indicativo para onde vai esse dólar ou ainda está encaixotado, como a gente falava há algumas semanas? Ele chegou numa região de suporte bem interessante, né, Gabriel? O que ele fez? Ele tentou fazer um pivô de alta aqui em março e quando testou justamente esse topinho que está marcado aqui, né, com a máxima lá na faixa dos 5.346, ele caiu muito forte e caracterizou para a gente praticamente um topo triplo nessa região, né? Onde, dentro desse caixotinho, o primeiro objetivo era justamente a faixa de baixo aqui perto dos 5,15, 5,14. Só que ele não tomou, né, digamos assim, conhecimento dessa região e foi buscar região de suportes mais baixos lá perto dos 5, né, dos R$5. Parece que sempre que ele chega lá nos R$5, ele também toma um choque e volta a subir. Agora a gente vai trabalhando de maneira mais lateral, voltamos já a testar a média aqui de 8 períodos, tá? Ele já chegou no IFR de 9 períodos aqui no gráfico diário a trabalhar, abaixo de 30, mostrando um possível cansaço, mas esse movimento lateral aqui pode, né, digamos assim, se prolongar por mais algum tempo, de repente, até para fazer um power breakout. O que é isso? A gente faz um movimento forte, né, direcional para um lado, a gente tem as médias todas aqui alinhadas, pelo menos no curtíssimo prazo, querendo, digamos assim, empurrar para baixo, né, o dólar. Se a gente tiver esse movimento lateral por mais algum tempo, até a média de 21 chegar e tocar nessa região de preço, a perda aqui dos 5,02, 0,3 mais ou menos, pode abrir espaço para mais quedas. Caso contrário, se a gente começar a mostrar fundo de fechamento de novo aqui acima da média de 8 períodos, ele pode mostrar para a gente que se ele realmente segurou nessa região de suporte, né, e aí aumenta a possibilidade de a gente continuar trabalhando nesse caixotão, digamos assim, quem sabe voltando a testar de novo a região lá dos 5,30, 5,35, né? Então, não consigo te falar, né, que ele já, digamos assim, perdeu esse caixote mais longo, que ele vem aí trabalhando desde setembro do ano passado, né, quando ele realmente firmou suporte aí perto dos R$5, e aí firmou também resistências, uma mais longa lá perto dos 5,52 e outra aqui mais curta nessa faixa dos 5,36. Vamos ver, né? Se ele voltar a mostrar fraqueza e perder esse fundinho da semana passada, perto dos 5,27, quem sabe ele não venha pelo menos testar a mínima do ano lá de janeiro na região dos 4,97, tá? Caso contrário, eu realmente acho que ele possa voltar a subir e ficar nessa faixa lateral mesmo por um período ainda mais longo. Beto, vamos falar um pouco do setor de saneamento? A gente tem aí toda essa questão, né, do marco, desse decreto, enfim, tem muita coisa envolvendo de notícias que acabam impactando o setor. Hoje a gente tem a Sabesp em queda, um dos destaques de queda. Eu queria começar, inclusive, por esse papel, que, aliás, também teve uma pesquisa, a gente já repercutiu bastante isso aqui na nossa programação, uma pesquisa aqui no Datafolha mostrando que a maioria ainda da população de São Paulo ainda não é a favor de uma privatização, ou seja, tem muitas notícias aí que acabam trazendo aí, né, uma repercussão negativa para o setor. Eu queria a sua análise aí gráfica em relação à Sabesp.
Vamos lá, vamos lá. O ativo vem trabalhando de maneira bem errática, né? Rompimento de topos em linha reta, e parecia que ia voltar a subir, de repente volta a cair, rompe fundo em linha reta novamente. Mas ele está me mostrando uma coisa muito importante aqui, o gráfico, né? Ele alinhou todas as minhas médias aqui para baixo, indicando realmente uma tendência de baixa mais clara, coisa que a gente não vinha há um bom tempo aqui em Sabesp, né? Deixa eu só colocar novamente os splits aqui para ver se não tem nada de errado. Não, tá certinho. E o que começa a acontecer com o ativo agora? Há muito tempo a gente não via as médias totalmente alinhadas para baixo no papel, né? Ou seja, é uma coisa importante que está acontecendo agora, indicando uma possível entrada de força vendedora por um prazo até um pouquinho mais longo. A gente marcou um topo aqui nessa região aqui dos 51,60. A gente começou já a fazer fechamento abaixo da média de 8 períodos, inclinando todas as médias para baixo, né? A gente, inclusive, hoje rompeu a mínima de um inside candle que foi feito aqui na última quinta-feira, né, antes do feriado, e vai me mostrando força para retomar um movimento de queda, possivelmente vindo buscar a mínima aqui na faixa, tá, dos R$45. É isso que vem me indicando agora. Começo realmente a mudar de ideia se ele tiver força para romper esse 51,60, fazer um pivô de alta e quem sabe aí ele montar para a gente um cenário de reversão, né, desse movimento que vem fazendo até agora, que aí ele poderia desenhar esse pivô de alta e aí sim começar a, digamos assim, reagir, né, no ano. Mas essa sinalização que ele vai me dando aqui, né, com as médias todas ficando alinhadas, ele inclusive respeitando muito a média de 200 períodos, né, a gente chegou a fazer várias máximas aqui, não conseguindo fechar nenhuma vez acima da média de 200 períodos, depois mostrando força para fechar abaixo de todas as médias que eu utilizo aqui novamente, vão me mostrando que os vendedores estão mais dispostos aí, digamos, a levar o papel ainda mais para baixo, tá? Então, é bom a gente prestar atenção, né? O ativo realmente está em tendência de baixa, só vou mudar, pelo menos de opinião no curtíssimo prazo, se ele conseguir mostrar força e fechar acima ali de 51,60. Mas, por enquanto, o que ele me mostra é uma possibilidade maior de voltar a testar o fundo perto dos R$45. Maravilha. O setor de utilities também aí em destaque no dia de hoje com uma possível captação de Taesa. Eu gostaria de saber sobre Taesa, companhia normalmente muito estável, mas perdeu um pouquinho de força aí no dia de hoje. Acho que não me lembro quanto que fechou Taesa, Débora Oliveira, mas estava próximo ali dos 3% de queda depois do anúncio. 14, possível captação de R$2 bilhões depois de ter pago mais de R$1 bilhão no ano passado só de dividendos. Então, por favor, eu gostaria de saber a expectativa para esse papel. Normalmente muito estável, mas com essa notícia aí deu uma oscilada boa a ação de Taesa. Vamos lá, um papel, né, que o pessoal que gosta de dividendos adora, né? Um ótimo papel para quem usa fundamentos, principalmente, né, para investir. Mas no momento para quem quer tentar adivinhar ou, digamos assim, projetar algum movimento do papel, ele fechou abaixo de uma pequena congestão que ele vinha fazendo, né, aqui desde o dia 23 de março. A gente tinha um pequeno caixotinho, fechou justamente com esse volume altíssimo no dia de hoje, com uma queda importante, né, de 3,14%. Como vocês pontuaram. A perda da mínima desse candle de hoje, ainda mais com esse fechamento abaixo dessa região de suporte, que era marcada perto dos 34,20, abre espaço para o papel acelerar, digamos assim, o movimento de queda. Já que médias alinhadas, a gente está perdendo uma região de suporte e a perda desse fundo deve levar a gente a testar regiões aqui de topos e fundos anteriores. A gente fez uma mínima, né, digamos assim, por enquanto respeitando esses dois topinhos que o ativo tinha feito lá em dezembro do ano passado, aqui perto da faixa dos 33,80. Se a gente realmente perder a mínima desse candle de hoje, eu acho que o próximo, né, fica muito, digamos assim, não é nem questão de achar, mas realmente fica muito claro para mim que o próximo objetivo do ativo é nesse último fundo. Então, acredito realmente que ele ganhe velocidade e força para vir testar essa região dos 32,52. E caso não segure também nessa faixa, abre espaço para vir testar aqui o fundo de dezembro, lá perto de 31,30, tá? Então, não vejo, principalmente por análise técnica agora, eu não vejo nenhuma compra muito clara no papel. O que pode ser, né, para quem é mais arrojado e de repente vai tentar buscar alguma compra, se ele voltar a fechar acima desse suporte aqui, não der continuidade nesse movimento de baixo, né? Voltar a fechar aqui acima
dos 34,25, 34,30, mostrando que isso pode ser um rompimento falso, né, dessa zona de suporte. Mas com as médias alinhadas, com o volume que entrou, com esse fechamento abaixo desse fundo, realmente eu acredito num movimento de continuidade de queda, principalmente perdendo a região da mínima de hoje, que foi aqui, né, deixar de maneira mais precisa, lá perto de 33,28, exatamente, né, vamos lá, 33,28. Aí realmente abre espaço para testar pelo menos esse último fundinho do papel nos 33,52. Compra por enquanto, ainda mais com um ativo que tinha tentado romper topo anterior, aí caiu em linha reta rompendo fundo, eu não vejo compra nenhuma, porque o ativo está se movendo de maneira muito errática, acho bem arriscado pensar em tomar alguma posição na ponta compradora nesse momento. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação hoje de Beto Assad, analista técnico do Kinvo. Seja sempre muito bem-vindo, as portas estarão sempre abertas. Menos nas suas férias, viu, Beto? Aproveite bastante a viagem no mês de maio. Não sei se nós voltaremos a conversar aí até o mês de maio, mas muito obrigado pela participação de hoje e um ótimo descanso para ti. Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade, como sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com Débora, Gabriel, e precisando, não sendo nas férias, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Maravilha. Maravilha. Que injusto, por que não nas férias? Só para lembrar da gente, brincadeira, não brincadeira, Beto, vai lá, que descansa, você merece, Valeu, obrigada, hein? Um grande abraço.